Boa tarde, queridos alunos, seguidores. Continuando com o ensinamento de Jesus das parábolas, vamos falar agora da parábola do semeador. A parábola do semeador está em Mateus 13, versículo de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou no barco e se sentou. E toda a multidão permanecia em pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábola. E ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, aos quais cresceram e as sufocaram. Uma parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60, até mesmo 100 vezes mais do que tinha se plantado. Quem puder ouvir, ouça. Vamos entender o contexto do ensinamento de Jesus. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira do mar. Jesus entra no barco e a multidão fica em pé na praia escutando as suas palavras. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos simples da vida cotidiana. Para quem vive no campo, é de fácil compreensão. Diferente, né, para quem mora na cidade que nunca plantou uma arvorezinha, né? Mas Jesus não falava como os escribas, não falava como os fariseus. Jesus falava para que o povo pudesse entender. O semeador daquela época semeava com as próprias mãos. A semente acaba caindo pelo caminho e essas trilhas que eles faziam para percorrer a plantação, não se utilizava o arado. Então, a terra, o solo desse caminho era muito duro e as sementes não penetravam nele. Então, acabavam essas sementes servindo de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Tem que entender que essa é uma característica da Palestina. A Palestina é um solo muito rochoso e as sementes que caem nessa parte do solo brotam numa camada muito fina da terra. Por isso ela não dá raiz. E com isso o sol vem muito forte e acaba definhando a plantinha, né? Por vezes algumas raízes caem no meio dos espinhos. E isso nos torna o terreno infértil, porque nascem muitas ervas daninhas e acabam sufocando essas sementes. As sementes que caíam em solo fértil, essas sim germinam e produzem bons resultados. Explicando isso, agora nós vamos colocar esse ensinamento em relação aos homens. A semente que cai à beira do caminho vai representar a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E as coisas que foram semeadas no seu coração se vai rapidamente. A semente que cai no meio das pedras representa essa pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e a aceita imediatamente com muita alegria. Mas como não tem raiz, com qualquer probleminha, ela muda rapidamente de opinião, muda de religião, né? A gente não conhece pessoas desse tipo. E assim que encontra essa primeira dificuldadezinha na vida, ela abandona a fé. A semente que cai no meio dos espinhos representa as pessoas que vão ouvir a mensagem, né? Mas são pessoas com muita ilusão de riqueza. Essas pessoas não produzem fruto algum. Mas a semente que cai em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras 100 vezes mais. São aquelas pessoas que têm o dom de ensinar, o dom de propagar a fé, são as catequistas. A parábola do semeador traz lições extremamente importantes.
Ela ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos com diferentes resultados, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, tem um carisma diferente, o Espírito Santo a ilumina cada um de uma forma. Algumas pessoas possuem um coração bem insensível que não responde positivamente a esse convite. Essas pessoas nem mesmo conseguem, refletir sobre essa mensagem anunciada. Outras possuem um coração extremamente impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo essa mensagem superficialmente. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à antiga forma de viver. Outras pessoas possuem um coração extremamente ocupado, com a vida, estão mais pensando no ter. Pensa muito mais no ter, em prosperar, do que no ser, no outro, na caridade. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas, finalmente, graças a Deus, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde o quê? Positivamente à palavra de Deus. Então, essa parábola destaca também a responsabilidade humana, a responsabilidade pelo resultado da germinação, da semente que é colocada sob a condição do solo. Nós temos responsabilidade de preparar o solo antes de darmos o quê? A mensagem. O caráter do ouvinte vai determinar o efeito que a palavra tem sobre ele. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma em que cada pessoa responde ao Evangelho, não podemos esquecer da soberania de Deus, que é enfatizada na verdade que o bom solo recebe apropriadamente a semente, é aquele que primeiro foi preparado. O coração que recebe com eficácia a semente do Evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos, não é comparado ao solo rochoso, também não é comparado ao solo infestado por raízes espinhosas. O coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao solo do amor, ao bom solo. Obviamente, esse bom solo de plantação é aquele devidamente preparado, arado pelo amor, pela compaixão, pela solidariedade entre nós com toda a humanidade, com os nossos irmãos. Nesse ponto é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. Ele é que vai preparar, regenerar o coração do homem para a escuta da palavra, tornando boa terra para essa semente. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. O mesmo acontece hoje. Muitas pessoas vão ouvir o Evangelho, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão entender. Somente os corações, onde o Evangelho ganha raízes, têm vidas transformadas. Mas quando isso acontece, meu povo, o resultado é maravilhoso. Quem gostou, favor entrar no meu canal do YouTube, que é Alice Bíscaro, Aperta o sininho que você receberá as novas postagens. Obrigada.